Programa Outras Frequências, o primeiro podcast do país, problematizando as coisas da vida, popularizando a tristeza e colocando o ouvinte nu em frente ao espelho. De quebra, aqui você ouve as melhores músicas, as mais profundas resenhas, cinema, literatura, música, fotografia, política, esportes, entretenimento e muitos outros temas debatidos a sério. Ou não. De brinde, de vez em quando, há convidados ilustríssimos. Outras frequências, porque das mesmas, a gente já está de saco cheio. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, querido telespectador ou querido ouvinte, se estiver ouvindo esse programa, é o programa Outras Frequências número 510, são 17 anos no ar com você. Começamos timidamente, humildemente, na rádio. E hoje estamos no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music. Você pode ver o nosso rostinho também, se quiser ver direto no YouTube. No Castbox, no Pocket Casts, no TikTok. Também estamos no Instagram e no Facebook com você, Marcel Rodrigo Lamarca. Né? Todas as plataformas possíveis e imagináveis. Márcio Shell e eu, Duco Leone, trazendo para você literatura, cinema, música, internet, games, política, fatos, factoides, polêmicas, fake news e também opiniões. Hoje a gente vai ter opinião sobre as opiniões. Nunca se deu tanta opinião neste país. Tem um monte de assunto, né? Eu acho que eu vou começar com os assuntos mais leves. É muita opinião, Galela. Galela, semana passada foi o Galela e essa... A opinião é minha e eu dou quanto eu quiser. O Galela tá com a opinião é que nem cu, né? Cada um dá o seu. Eu podia ter editado já essa, não tem corte mais, não tem edição. A levante. Gente, vamos mesclar coisas nesse programa. Tem coisa muito séria, tem coisa muito triste. Nós somos sérios e tristes, mas também pode ter uma outra coisa mais divertidinha, mais engraçadinha. Tem os fatos da vida que são engraçados. Por exemplo, nos últimos dias saiu um ranking dos pastores mais ricos do mundo, e eu quero dizer que se a nossa vida está ruim, imagine para quem dá dinheiro, por exemplo, para o R.R. Soares, cuja fortuna, de acordo com a Forbes, já passou de 125 milhões de dólares, ou quem dá dinheiro para o Silas, que é que tem uma fortuna do televangelista. Olha que legal, ele é um televangelista passando dos 150 milhões de dólares. Então, assim, cara, imagine vocês, Marcel Rodrigo, Marcel, que trabalham diuturnamente e que ficam aí contando suas moedas para conseguir pagar a conta de água. Quem que é o outro? O R.R. Soares e Silas Malafaia estão lá na Forbes. Eu acho que o Silas Malafaia nem vive no Brasil, né? Não devia nem contar, né, Chão? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: Marcel, por exemplo, trabalha diuturnamente e quando tá todo mundo dormindo, ele tá também trabalhando de DJ, conta moeda para pagar a conta d'água e a água eu trabalho enquanto eles trabalham. Para você ter uma ideia da dureza que é essa vida. Mas olha que burrice a nossa. 2 lecionando, 1 trabalhando em rádio e colocando música, né, fazendo a noite das pessoas ficar mais animadas, enquanto a gente poderia, por exemplo, fundar a nossa igrejinha, fazer um puxadinho, criar lá mais um, né, entre os mais de 8 mil deuses do mundo, e, de repente, ganhar um dinheirinho e poder fazer lá um descanso, poder, de repente, tomar um solzinho, né, ler um livrinho gostoso, tomar uma aguinha de coco, mas não é o nosso caso. Pé de meia, né? Fazer um pezinho de meia. Não é o nosso caso. Amigos, pronto, agora já falamos desse assunto extremamente polêmico. Antes de chamar vocês para pro extremamente polêmico, não tem surpresa nenhuma nisso que você falou. Polêmica nenhuma. Polêmica também, todo viu? Mundo sabe disso, que eles são milionários, que eles cagam e limpam uma nota de 100. Isso aí é normal. Acendem charuto com dólar. Mas pode, né? Tem legislação para isso, tem isenção de imposto de tudo quanto é lado para isso, e eles são muito importantes na hora das eleições, então
as pessoas passam um pano para essas pessoas. Ô Marcel, a gente teve uma polêmica vazia, dessas tantas, a gente vai falar de polêmicas cheias também, mas vamos falar de uma polêmica vazia. Para começar o programa leve, polêmicas vazias. Recentemente o Romário anunciou a TV dele, TV Romário, todo mundo está tendo uma TV agora também, e a primeira entrevista dele foi com o Neymar. Neymar, que agora é um atleta do Santos, que deve estar estreando, você ouvindo, ele deve estar estreando contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a sua volta triunfal, né, o príncipe voltando ao reinado. Não usa isso, não. Ô, Marcel, aí o Romário perguntou assim pro Neymar. Ou é o príncipe voltando, ou é o retorno do reprimido. Uma das duas coisas é. Mas eu quero reivindicar uma coisa aqui para esse programa que tem 17 anos. A gente, lá nas discussões, primeiras reuniões de pauta, no primeiro ano do programa, eu falava assim para vocês, vamos colocar uns isso versus aquilo, e aí a gente colocou, né? Sempre trazia uma banda versus outra, que faz sua cabeça, quem faz sua cabeça e tal. E agora tudo quanto é podcast está fazendo isso. E aí a polêmica vazia girou em torno disso. O Romário, pouco criativo, que é, né, fora da área, na área ele era criativo, criou lá um Neymar, você entra no lugar de quem? E aí colocou a Copa de 70, o Neymar falou que entraria no lugar do Tostão. Colocou a Copa de 94. No lugar de quem? Do Tostão. Não, vamos deixar a polêmica chegar. Ele falava 3 nomes e falava quem você tira para você entrar, né? De 70 ele tirou o Tostão. 94 ficou mais fácil, era Bebeto, Romário e Dunga, ele tirou o Dunga e falou, eu entro, a gente faz um trio de ataque. E aí 2002 era para ele escolher entre Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo. E ele não titubeou, de cara ele já falou assim, Rivaldo, né? E entra no lugar do Rivaldo. E aí, para falar que a gente é neutro, para não falar que nós somos os progressistas esquerdistas, tanto o Neymar quanto o Rivaldo são 2 nazis, né? São 2 bolsonazis. Então não tem problema nenhum a gente repercutir. Para começar a nosso revival de combates aqui, o que faz sua cabeça, que eu vou fazer nesse programa hoje, eu quero que o Marcel, especialista em futebol aqui, nos diga se seria capaz, em 2002, de retirar o garoto Rivaldo, que foi o melhor jogador. Na Copa foi o Oliver Kahn, né? Deram para o Oliver Kahn, mas que era o melhor jogador do mundo na época e foi decisivo em quase todas as partidas, para colocar o menino Ney no auge. Claro, no auge. A pergunta foi no auge. Marcel Rodrigo Lamarca, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para você. Qual foi o auge do Neymar? Ganhou o Libertadores, foi para o Barcelona, ganhou a Champions. Essa é o... Eu acho que o auge dele foi junto com o Messi, o Xavi, Iniesta lá, naquele ano da Champions, né? Eu acho o Neymar um bom jogador. Eu acho que o auge do Neymar é a saudade de tudo que ele não viveu. É o devir? Eu acho que o auge do Neymar foi a menina estapeando a cara dele na cama lá na França, para depois falar que ela foi estuprada por ele. Aquilo foi sensacional. Nossa. Mas não dá para comparar. Eu não gosto muito desse tipo de comparação. São épocas diferentes. Porém, analisando carreira, analisando o histórico de lesões e resiliência, no caso do Ronaldo, eu acho que não dá para colocar o Neymar. O Neymar seria um bom reserva para o Denilson Show, que estava no banco. Ou seja, um terceiro reserva, eu acho que o Neymar iria muito bem. Mas ele tem nome, tem marketing. Você vê, o Santos bateu 70 mil sócios torcedores, eles não vinham conseguindo aumentar essa margem com a volta dele. Isso. A Record mudou o horário do jogo de quarta-feira porque há a possibilidade do Neymar jogar. Então, ele tem mídia, ele tem nome. Estão tentando comparar a volta dele com a do Ronaldo. Eu não acho, apesar que acho que para o Santos talvez seja na mesma proporção. Então, mas ele foi treinar de helicóptero hoje. Você vai para a rádio de helicóptero? Chegou de helicóptero e já treinou hoje já. Você vai para o Bills de helicóptero, Chel? Não vai, né?
Eu nem vou, na verdade, nem a pé, nem de carro. Então vocês baixam suas bolas e vai, Marcelo. Eu, na verdade, eu acho que na eleição de 2002, eu o colocaria no lugar do Lúcio. Roberto Silva. Do Lúcio. Lugar do Lúcio é ótimo. Lugar do Lúcio, talvez. Na Copa de 94, eu acho que Imagina só, no lugar do Lúcio. Na 94, Copa lugar do Viola. Na Copa de 94, acho que no lugar do Viola. Ou do Ronaldinho até, porque o Ronaldinho era muito novo. Na Copa de 70... Viola ainda entrou uns minutos, né? Eu acho que na Copa de 70 ele poderia ficar no lugar... Ele entraria no lugar do massagista, aquele morenão que andava junto. O cara que engraxava a chuteira do... Isso, esse aí. Do Rivelino. E aí, meu, cria uma... É tudo engajamento, né? Cria uma converseira, aí o Rivaldo respondeu, vira uma conversa sem fim. E as pessoas que têm tempo de acompanhar essas novelas da vida real ficam lá instigando, procurando se alguém fez alguma outra declaração, se o Neymar respondeu o Rivaldo, se o Rivaldo falou mais alguma coisa. Enfim, eu assisti um bom pedaço da entrevista e uma coisa eu tenho que falar para vocês dessa entrevista. O Romário fez uma boa entrevista, fez boas perguntas pro Neymar, viu? Então, mas o Neymar não tem a menor condição, né, cara? Cara, e eu achei até que ele falou... Porque ele não sabe conversar, né? Não sabe falar. A análise... o período composto, para ele, é muito complicado. Ele só consegue fazer oração simples com frase absoluta. É difícil. E o pai dele, cada vez mais milionário, e aí vai, cara. E a vida vai caminhando, né? Agora, esse programa é sério, Shell. Esse programa é sério. E aqui não tem mureta, não. Eu preparo, vocês falam, e não é para ficar falando assim, ai, cada um tem o seu valor, cada um tem o seu tempo. Quem tem faz chorumela. Sem Nada chorumela. de em cima do muro, hein? Nada de Márcio Shell. Harold Bloom ou Antônio Cândido? Antônio Cândido, né? Antônio Cândido. Tipo Neymar e Rivaldo? Não, o Harold Bloom exatamente, é o Neymar e o Rivaldo. O Harold Bloom é considerado um dos maiores críticos, sim, talvez o maior da literatura norte-americana, da literatura de língua inglesa e tal. Mas a verdade é que depois de um momento na carreira, ele sempre teve uma obsessão com essa coisa da influência, tanto que ele escreveu lá a Angústia da Influência, né? Sim. Mas teve um momento da carreira que ele deu uma despirocada quando ele começou a publicar sobre o Shakespeare e tal. E aí chegou ao cúmulo daquele livro insensato, para dizer o mínimo, que é o Shakespeare, a Invenção do Humano, em que o argumento dele é que o Shakespeare inventou o homem. O homem moderno tal. Tá lá. O Shakespeare é importante, claro, mas é claro que o homem moderno é um compósito de consciências tal. Veja, para você afirmar isso sobre o Shakespeare, tem que ignorar a obra inteira do Dostoiévski. Por exemplo, né? E aí, não dá para dizer que o Dostoiévski simplesmente emulou o Shakespeare, as melhores passagens do Shakespeare e tal. Antônio Cândido, sabe por quê? O Harold Bloom, por melhor que ele seja, nunca escreveu Os Parceiros do Rio Bonito. Pronto. Aí tá mais uma sugestão. O Harold Bloom não tem a menor ideia do que seja o caipira paulista. Então é incrível como eu sempre tive uma certa visão tosca, elitizada do caipira tal, até entender que o meu problema nunca foi com o caipira, é com essa jequeria, essa gente metida espertona tal, né? Essa gente jeca. Mas eu estive com a Fátima numa exposição sobre o caipira no MASP, só com aquelas obras lá do Almeida, né? Dos pintores brasileiros do século XIX, começo do século XX, que representaram o caipira. Sim. É muito significativo, porque eu tive na exposição pouco tempo depois de ter relido, depois de muitos anos, os parceiros do Rio Bonito.
Que nasce da tese de doutorado do Cândido, né, Chão? Exatamente, o estudo dele sobre a figura do caipira, né? Pô, você tem outra perspectiva, tal. Você entende, inclusive, essa coisa, o canto ingênuo do caboclo. Você entende isso, tal, tipo, o Antônio Cândido é um gênio, né? Você sabe o que eu acho do Cândido, Shell? Eu acho o seguinte, quando passa um tempo e o cara é gênio, agora, né, a gente olha o gênio de 2 séculos, 3 séculos atrás, a gente fala, cara, como é que esse cara deu conta de fazer tudo isso que ele fez numa vida, né? Eu acho que isso vai acontecer com o Cândido, porque tem pouco tempo da morte dele, né? Se as pessoas continuarem lendo a sério, sei lá, daqui a 100 anos, as pessoas vão falar, cara, não é possível. Isso aqui deve ser um compilado de gente que se chama Antônio Cândido. Exatamente. Coisa, né, cara? Veja, se acontecer algum colapso e a nossa civilização tiver que se redesenhar, como aconteceu com os gregos, a gente vai achar que o Cândido era uma espécie de Homero. Ou seja, alguém inventado que reuniu essas coisas todas, tal. É um excelente analista, e assim, não é um analista da literatura, um cara que tinha a sutileza interpretativa da sociedade, da cultura, do comportamento humano, dos costumes e etc. É um crítico completo. O Harold Bloom não tem nada disso, é um grande crítico, mas não tem nada disso, né? Falta essa filigrana no Harold Bloom, né? Ele é pesadamente obcecado com o Shakespeare e tal, né? Embora eu concorde com ele, né? Ele diga coisas importantes, tipo que o Edgar Allan Poe é um dos piores escritores norte-americanos, mas é incontornável. Vamos combinar depois fora do ar. Em relação ao Cândido, de vez em quando, se você topar, porque não tem como falar assim para o nosso telespectador, vai ler Literatura e Sociedade, vai ler a formação da literatura brasileira. A gente vai ficar aqui 10 minutos falando as principais obras. Vamos combinar fora do ar depois, de vez em quando você traz uma resenha do Cândido e a gente fala de algumas obras dele. Ô Marcel, vou provocar você também e a gente vai para as notícias. Sem ficar em cima do muro e sem ser clubista nesse programa. Birubiru ou Mineiro? Maior volante da Birubiru do Corinthians. Não há polêmica nisso. 2 volantes batedores, só que um fez gol no Mundial, hein? Não, mas não há polêmica nisso, né? Não? Birubiru é simplesmente insuperável por qualquer outro tipo de volante. Nem Ralph Pitbull chega aos pés de Birubiru. Porque Birubiru tinha uma qualidade técnica fabulosa. E o Mineiro, apesar de ter feito um gol importante para o time dele, ele nunca vai ter no currículo ter jogado ao lado do doutor Sócrates, né? Que eu acho que só isso, se o Mineiro, se o Aldair, se o Lúcio tivesse jogado com o Sócrates, já o currículo dele já estaria encantador de se ver. Tá bom, Birubiru, o senhor se saiu bem. Ele tem uma identificação muito grande, né, com o clube. Ele frequenta o estádio até hoje. O Mineiro onde está? O Birubiru, eu falei para você, já que eu já joguei futebol com ele, né? Passei maior vergonha da vida. Mas mas o Mineiro conquistou a Libertadores da América, né? Não só isso, o Mundial, metendo gol. Mas o Romarinho também conquistou. Isso aí de menos, hein? O Anderson Polga também. Mas vamos falar sério agora. Eu joguei o Birubiru na conversa aqui, porque o Birubiru jogou no Santinha. E eu quero falar de um assunto delicado, desagradável, que beira, assim, o pouco que eu ainda tenho em relação ao futebol, porque eu gosto de conversar com os meus amigos que gostam de futebol, acabou sepultado depois do que aconteceu no último sábado. A gente está gravando esse programa no dia 3 de fevereiro. No sábado, a gente teve Santa Cruz, Santinha e o Sport, deixando um saldo absurdo de feridos, de presos,
de autuados, de população com medo de sair de casa, quilômetros e quilômetros distante do estádio, né? Uma confusão. Polícia Civil de Pernambuco confirmou brigas generalizadas por Recife inteira, muita gente ferida, muita gente internada no Hospital da Restauração por causa desse DEB, que é o clássico, eles chamam de clássico das multidões, gente estuprada na rua, né, gente detida por violência, em tudo quanto é bairro, Iputinga, Torre, Madalena, tudo quanto é delegacia, recolhendo, pegando flagrante delito, pessoas entrando nos lugares, quebrando ônibus, enfim. Assaltando ambulante. Foi, assim, saqueando, né, os ambulantes, roubando as coisas e tal. Mas, assim, pasmem, se vocês não estão sabendo, o Shell que gosta menos ainda de futebol, cara, teve jogo. Foi 1-0 pro Santa Cruz. Teve jogo, cara. Depois de tudo isso, teve jogo. E, assim, não vamos falar, não. A gente podia falar da violência de Recife, uma cidade violenta, né? Você vai para Recife, eu falei pro Shell, eu estava lá um dia num congresso e eu falei pro cara do hotel, tinha esse jogo, Santa Cruz e Sport. E eu falei pro cara, mano, o que eu faço para ir, porque eu quero ir para esse jogo? Ele falou, não vai não. Eu falei, não, mas eu queria ver, não vai não. O mesmo cara que tinha falado para mim, não vai a pé pro congresso, pega sua condução, seu táxi, sempre Uber, e vai até dentro da faculdade, da universidade. Porque se você parar na rua, eles vão roubar o teu notebook na rua. Né? Na porta do carro da polícia está escrito, não reaja. Então não vá. Bom, não fui. No outro dia cedo comprei o jornal, adoro comprar jornal do lugar que eu tô. Tá na capa do jornal que o sujeito tinha morrido porque levou um vaso sanitário na cabeça na saída desse jogo. Mas assim, não vamos passar pano pro resto, porque outro dia teve emboscada de torcida de Palmeiras contra Cruzeiro, de Cruzeiro contra Palmeiras, de Corinthians com não sei quem, de São Paulo, de tudo quanto é lugar. Essa gentalha, né, essa gente bárbara, né, está se digladiando, está criando no futebol um pretexto para fazer a selvageria. Até separei, estava falando para o Chia hoje, fui reler depois da resenha dele, Memórias do Subsolo, que está aqui, estava relendo a parte inicial, né, aquele narrador maravilhoso, citando Buckle aqui, ele fala, sem dúvida, afirmar essa teoria de renovação de toda a espécie humana por meio do sistema das suas próprias vantagens é, a meu ver, quase o mesmo. Bem, que afirmar, por exemplo, com Buckle, que o homem é suavizado pela civilização, tornando-se, por conseguinte, pouco a pouco menos sanguinário e menos dado à guerra. E ele vai falando como isso é uma tolice, né, ao longo das páginas, cita um monte de gente, cita um monte de fato histórico. É muito divertido, inclusive, apesar de ser triste, é muito divertido, até ele chegar num ponto em que ele diz assim, ó, ele cita a Cleópatra, né, fazendo maldades única e exclusivamente porque aquilo era prazeroso, e aí ele chega... Vale lembrar que ele mesmo se declara um homem mau. Sim. Um homem cruel, ele se declara isso no começo do... Logo no comecinho do capítulo, né, Shell? Logo no começo do romance ali, ele declara isso, né? Eu sou um homem mau, sou um homem perverso, um homem cruel, né? Creio que sofro do fígado. E aí, ó, eu quero só ler um pedacinho para vocês. Pois ele fala assim, ó, pois o homem é estúpido, de uma estupidez fenomenal. Ou melhor, embora ele não seja de todo nécio, não há nada no mundo que seja tão ingrato. Realmente eu, por exemplo, não me espantaria nem um pouco se de repente, em meio a toda a sensatez futura, surgisse algum cavalheiro de fisionomia pouco nobre, ou melhor, retrógrada e zombeteira, e pusesse as mãos na cintura, dizendo a todos nós, pois bem, meus senhores, não será melhor dar um pontapé em toda essa sensatez unicamente a fim de que todos esses logaritmos vão para o diabo e para que possamos mais uma vez viver de acordo com a nossa estúpida vontade? E aí segue, né, numa análise muito pertinente, perspicaz sobre a natureza humana, essa natureza podre, né, essa natureza absurda, abjeta, insensata. O jogo não tinha a menor importância, o negócio era as pessoas se pegarem à luz do dia,
se socarem, a paulada, na pedrada, estupro. Falei pro Shell que tem um vídeo rolando, eu obviamente não vi e não quis receber. Eu também. Mas tem um vídeo rolando disso. Então eu gostaria que vocês comentassem, antes da gente mudar de assunto, mais esse motivo para a gente abandonar de vez e desistir totalmente da sociedade. Da sociedade do futebol, né, também, né? Eu, como um cara que gosta muito de futebol, gosta de acompanhar, é deprimente, cara, é um negócio surreal, não dá para entender o que leva. Bom, mas aí também é muito reflexo da sociedade. Mas não vamos também achar que tudo é questão da sociedade. É questão de gente mesmo mal educada, gente que não tem um mínimo de senso de empatia. Pô, enfiaram um cabo de vassoura no cara, mano. Ô, isso é um absurdo. O cara estava arrebentado, um outro perdeu o olho. É um negócio surreal. É um negócio que a gente hoje às vezes fala de guerra da faixa de Gaza. Eu equiparo isso a uma guerra. Guerra é absurdo a falta de senso de se bater por causa do quê? Não é por causa de futebol. Você gosta de um, eu gosto do outro. E não é futebol, gente. Isso não é sobre futebol isso. São pessoas idiotas, pessoas... Eu não tenho nem adjetivo, cara, de verdade. Eu não consigo achar adjetivo para poder aí dar nomenclatura para essas pessoas que se escondem atrás dessas torcidas organizadas só para matar o outro. Porque fica impune também. Porque, mano, para com o negócio, extinga essas merdas. Entendeu? Não devia ter jogo no dia. Não poderia ter jogo. Entendeu? Mas aí entra outros interesses aí, que é o maior problema de tudo, porque aí você vai cobrar da torcida, você tem que cobrar de quem organiza também isso aí. É uma vergonha. A Mancha Verde tinha que ser completamente, tinha que ser extirpida, tem que extirpir essas pessoas, tem que sumir com essas pessoas. Entendeu? Tem vídeo, né, cara? Todo mundo tá identificado, né? Tá tudo identificado. Prende esses caras, dá um gancho nessas torcidas, não deixa entrar mais no estádio, portão fechado, que daí o clube também vai cobrar desses caras, porque o clube tem que sentir no bolso isso. Entendeu? Então, mas os clubes já estão lá entrando com ação na justiça desportiva e tal, dizendo que eles não são responsáveis pelo que a torcida faz. Porque eles perderam o mando, né, Shell? É a mesma coisa. É a mesma coisa de você estimular. Oi? Os caras brigaram por causa de quem? Não, veja, é a mesma coisa de você estimular, assular, instigar 5 pitbulls raivosos, soltar em cima de uma pessoa e depois assim, não tem nada a ver, foram os pitbulls que morderam ele. Pô, como assim? Eles estavam lá na rua, estavam se degladiando em nome de quem? É lógico Exato. que o clube, é lógico que a gente sabe que freudianamente o clube é um pretexto. Eles estão lá se degladiando porque são figuras perversas. Vejam, é uma gente tão perturbadoramente assustadora que eles ignoram totalmente o fato de que tudo é filmado hoje. 13 caras foram presos no outro dia porque estava todo mundo lá com a cara filmada, passando em tudo quanto é reportagem jornalística, a foto dos caras em tudo quanto é site de notícias. Mas veja, eles se superam, porque, veja, o fato de eles estarem aparecendo com os seus rostos para o Brasil inteiro mostra que eles sequer, veja, eles têm a consciência de um cão, como diz o Cellini. Sabe o que é a consciência de um cão? Os caras simplesmente não estão preocupados, eles estão marchando para violentar um outro cara a céu aberto, entendeu? À luz do dia, e eles simplesmente não se importam que vão ser reconhecidos. Gente, eles não põem uma camiseta no rosto, porque é um nível de barbárie tão vizinha, mas tão vizinha à cretinice, à boçalidade, à estupidez, que eles sequer julgam necessário se esconder
É. Agora, veja, se isso não é fascismo, eu não sei o que é. Agora, a verdade seja dita, o que os clubes fazem para conter esses animais? Não, os dirigentes lá de Pernambuco agora lamentando, não vamos mais poder ter jogo com torcidas mistas, vamos ter que apelar para a torcida única. Cara, não há a menor condição, né? É uma selvageria. E assim... Bom, vocês sabem qual é o meu ponto de vista, né? Eu acho que não devia ter torcida nenhuma. Sabe o que é nada? Nada. E o som da torcida? Põe uma gravação lá ecoando nos alto-falantes do estádio e tal. E sabe o que eu acho, inclusive? Acho que se a polícia encontrasse no dia de jogo gente na rua com a camisa do clube, tinha que reprimir essas pessoas. Shell, a pessoa leva... Porque aí um pai resolve levar uma criança no estádio, tá com a camisa do time, um imbecil desse espanca o pai, espanca a criança. Por quê? Porque é um bicho, é um primata. E assim, o que acontece? O exemplo para a criança é terrível, porque você vê, tem o pai sensato que gostaria de levar o filho para o estádio, para ter com ele algum negócio dos dois, essa coisa toda. Mas também tem o pai que vai para o estádio e chega lá e tem esse comportamento animalesco, de massa, que vai xingar o juiz, que vai xingar o bandeirinha, que vai xingar o técnico adversário, o craque adversário, e o filho vai olhar aquilo e fala, meu pai é uma gente boa, meu pai traz o sustento, traz a comida para casa, meu pai é um cara legal. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que xingar o outro, eu tenho que ter... Sabe, eu vejo isso, Shell, e eu tenho um trabalho enorme com isso, com a Ayla. Ela vem e me pergunta, fala, papai, mas o fulano lá, fala o nome do amiguinho, falou que o Corinthians é uma bosta, falou que o Palmeiras é um bando de não sei o quê. E aí eu sou obrigado a falar, não, filha, eles são todos iguais, os times são todos iguais, só muda a cor da camiseta. Porque isso é um fato, e nem entra na minha cabeça, sabe? Eles se digladiarem. Porque eles são todos muito parecidos, cara. É um comportamento muito parecido. Se você trocar, sem saber, você não conhece as pessoas, troca a camisa de todo mundo da Gaviões e coloca a camisa da Mancha Alviverde ou da torcida independente, não faz a menor diferença. É um monte de gente junta gritando palavras de ordem que são muito parecidas e que normalmente elas são irracionais, sabe? Que é um comportamento meio animal, meio de predador. É um grupo que se junta e que acha que vale tudo naquele momento porque eles estão juntos. E depois, quando se separam, voltam para uma sociedade organizada, voltam para uma sociedade razoável e tudo mais. Então, assim, a minha paixão foi morrendo da pior maneira possível, né? Aquela coisa de moleque que gostava de escalar time, tinha time de botão e conversava com gente, por exemplo, o Edson, é uma delícia conversar, porque ele sabe muito de futebol. Sabe, essas coisas vão se perdendo, elas vão se rareando, né? Porque eu não sei, eu também não sou utópico de achar que em algum momento da história tudo foi pacífico e maravilhoso. Mas a gente chegou num nível de barbaridade, Shell, que está parecendo esses trampistas, sabe? Que querem que todo mundo que não seja norte-americano da gema suma do país. O que vai sobrar, cara? Se, por exemplo, o corintiano xiita, o palmeirense extremista, conseguiu o que eles mais querem. Só vai sobrar deles. Sabe qual é a verdade? Não adianta. As pessoas dizem assim, a gente precisa ampliar as bases do diálogo, a gente precisa ampliar as campanhas de conscientização, a gente precisa atuar junto da sociedade, a gente precisa recuperar a capacidade de dialogar. Meus amigos, hoje uma pessoa diz essas coisas para mim, eu rio sinceramente. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não é que elas são perversas, é que, para aproveitar a sua metáfora do homem do subsolo, elas estão lutando contra elas mesmas no fim das contas. Agora, veja, todo mundo é em algum nível perverso. Todo mundo leva uma fechada no trânsito e pensa assim, nossa, queria que esse cara se espatifasse naquele poste.
com essa porra dessa moto, desse carro. Todo mundo ao longo do dia tem pelo menos um pensamento desse tipo. Quem diz que não tem está mentindo. Isso é um fato. Um pouco agora, mais ou um pouco menos, todos têm, né? Sim, agora a diferença... Pensar e o agir é uma distância gigantesca, né? Sim, exatamente. Era isso que eu ia dizer, Marcel. As pessoas minimamente civilizadas, minimamente cultas, são capazes de um negócio que o Freud chamava de sublimação. Ou seja, eu não vou descer do meu Uber que eu dirijo e dar um chute nas costas de uma velha porque ela comeu biscoito dentro do meu carro, porque eu tenho todo o aparato interior, uma vida do espírito, uma consciência, uma alma, alguma cultura que me permite sublimar isso. Ou seja, eu tenho esse intervalo, eu tenho esse interstício de tempo interior que eu penso assim, não é uma boa ideia descer do meu carro e agredir uma pessoa idosa. Não é uma boa ideia sequer entrar em conflito com alguém. Mas veja... Ainda que o que a mulher tivesse feito fosse muito, muito grave, né? Não, veja, nada justifica isso. Sabe por quê? Porque, no fim das contas, até quando a gente está certo, a gente tende a não confrontar, a gente tende a sublimar a coisa, a gente tende tipo, a ridicularizar o troglodita, o poliglota, como diria o seu Maduro, né? A gente tende a ridicularizar o poliglota na nossa cabeça, né? Pensando assim, bom, esse aí não consegue articular duas frases, sei lá, há mecanismos, né? Agora, porque a vida do espírito implica o quê? Implica que as pessoas sejam capazes de se interessar por arte, música, pintura, por algum cinema, ler um livro, tal. Não foi você que me mandou lá aquela entrevista daquele jornalista brasileiro, como é que ele chama? Mauro César Pereira? Em que ele diz assim, que a gente vive num país em que as pessoas não leem, mas adoram escrever. Ele citou o Celso Zelt. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, mas ele está certo, porque é o país é a cultura onde a gente está inserido hoje, né? Agora, essas pessoas não têm isso, vejam, são pessoas ressentidas, que se sentem fracassadas dentro de uma sociedade que estabelece padrões de sucesso que elas não vão conseguir alcançar nunca. Sim. Agora, padrões de sucesso irrealizáveis. Então são pessoas frustradas, que se sentem fracassadas, que se sentem diminuídas diariamente em subempregos, em empregos ruins, desempregadas às vezes, que se sentem, para usar uma expressão do Dostoiévski, daquele livro maravilhoso dele, sabe, que se sente humilhado e ofendido, mas que resolve reagir. Porque, veja, o homem do subsolo, ele é ridículo, mas ele se contém. Eu estava pensando, você falou em reagir, eu estava pensando no Raskolnikov com a Ivanovna. Exatamente. Ele reage, mas veja o que acontece depois. Exatamente, o Raskolnikov reage, né? E aí termina o seu périplo, a sua angústia interior, né? Tendo que se redimir religiosamente. Imagina esse rapaz do estupro, cara. Que é a única saída para ele. Agora, você percebe que essas pessoas são isso? Essas pessoas, elas não estão se degladiando como o homem do subsolo consigo mesmas. Elas não entendem que elas têm uma parte melhor e mais decente do que isso. Mas elas optam por serem más e lutam. E essas duas coisas, a prática da maldade e a consciência da virtude, se chocam como no homem do subsolo. Não é isso. Essas pessoas são más porque na cabeça delas isso é uma vingança. É a forma delas reagirem a um mundo que elas acreditam que deve tudo para elas. E elas resolvem tomar com o quê? Com barras de ferro, com cabos de vassoura, violentando uma pessoa à luz do dia. E assim, que a impressão que pega toda aquela frustração de vida, de tudo. Tudo que acontece no seu entorno
e que é acumulado dentro de si e extravasa da pior maneira possível, que é a distância entre o pensar e o agir. Porque, cara, por mais que assim, ó, eu já fui fanático por futebol, já aguentei sarro de quando meu time perdia, e nunca quis dar porrada em ninguém. Então, assim, cara, você não quer que o jogador do outro time se machuque, cara. É desculpa, né? É desculpa, você fica torcendo para que ele se dê mal. Mas é desculpa usar a instituição do futebol para poder expressar toda a sua frustração. Expressar de maneira selvagem. Mas eu entendo também que um pouco é porque tem certeza da impunidade. Você lembra, eu era jovenzinho, quando no Pacaembu teve uma briga entre palmeirenses e São Paulinos, que mataram um menino a paulada. Na Copinha. Aquilo foi um absurdo, cara. Cara, Copinha, molecada de 17 anos jogando. Aquilo na época foi um absurdo. E não deu nada. Ou deu, não sei, eu não lembro também. Mas agora a questão assim... prenderam o cara, mas tá tudo bem. Os clubes são, no mínimo, coniventes com essa violência. Veja, qual é a última campanha séria de um clube ou de um conjunto de clubes contra a violência das torcidas? Qual a última iniciativa da qual vocês se lembram dos clubes atuando para reprimir as torcidas organizadas? Não, nunca teve. Nunca teve, eu acho. Nunca. Vocês percebem? Foi 95, que é um nível de absurdo incrível. Um clube é uma instituição. Essas pessoas se comportam assim a pretexto da paixão obtusa, banguela que elas têm pelo clube. Agora, os dirigentes do clube deviam ter a dignidade, a decência, a moralidade de dizer assim, não, nós não pactuamos com isso. Não pode haver jogo, sabe? Gente, aí o que essas pessoas fazem? Elas aparecem, dão aquelas entrevistas de 2 linhas, dizendo aquelas platitudes horrorosas, insuportáveis, que é a única coisa que o cérebro dessas pessoas consegue articular. É aquela coisa de Homer Simpson, né? Aquela coisa, lamentamos a violência, nós não compactuamos com a violência. O seu cu você não compactua com a violência. Se não compactuasse com a violência, um torcedor não atiraria uma privada na cabeça de outro. O que o Marcel citou da Copinha, Shell, só para ficar registrado, foi em 95. O menino, Márcio Gasparim da Silva, tinha 16 anos, sofreu múltiplos traumatismos cranianos e morreu 8 dias depois da briga. O que matou, Adalberto Benedito dos Santos, o assassino, ele pegou 12 anos de prisão, cumpriu 4 e conseguiu progressão para semiaberto. Então ele cumpriu 4 anos, ficou 4 anos retido. E não aconteceu nada. E São Paulo e Palmeiras continuaram tudo. No outro jogo fizeram um jogo da paz, eu não sei se vocês se lembram. O Clássico da Paz. O Edmundo desceu o soco na cara do Juninho Paulista. Aí outro dia tá lá, sei lá, Edilson equilibrando bola na nuca e chutando a bunda do Paulo. Assim, é uma gentalha, dirigente, jogador, e esse meio, que quando aparece um Raí, um Sócrates na conversa, um Leonardo, a gente fica aqui falando que esses caras, eu tenho que ficar brigando com conhecidos meus, que querem dizer que o Marcelinho Carioca é a pessoa mais importante da história do Corinthians. E, mano, a pessoa mais importante da história do Corinthians é o Sócrates. A pessoa mais importante da história de São Paulo é o Raí. Porque esses caras, eles levam, além de serem craques de futebol, eles conciliam a habilidade futebolística com a noção de civilidade. Quando vocês viram esses caras socando outras pessoas ou fazendo apologia a essas coisas? E vejam, o Sócrates nunca foi um exemplo de bom comportamento. Ele é um cara que bebia e fumava no intervalo do jogo. Mas era um cidadão, cara. Eis a grande questão. Então, mas veja, se ele quer jogar futebol, beber e fumar, isso é problema dele, tal. Agora, é isso que eu quero dizer. O que importa para mim é o que ele faz depois que ele sai do campo. Exato, e outra. É um cara que eu tenho certeza que não entraria em campo. Não adianta nada ser um grande jogador,
e um cidadão de merda. É isso que a gente cobra dos caras tipo Neymar. Agora, me digam uma coisa, gente. Imaginem o tipo de pessoa que está disposta a matar e a morrer por causa do Santa Cruz. Ou de quem for, do Flamengo. Por causa do esporte. Não, tudo bem, mas vamos pensar assim, olha, uma pessoa que está disposta a matar e a morrer por conta do grande ideal histórico de liberdade. Eu acho isso uma estupidez sem fim? Acho. Mas a gente tem aí uns 2.400 anos de filosofia tratando da importância da liberdade na vida, no pensamento, na constituição da civilização humana. A gente tem. Quem escreveu uma linha sobre o Santa Cruz e o esporte? Vocês se lembram de algum grego, Aristóteles, Sócrates, mencionando a enorme relevância que o Santa Cruz e o esporte pode ter para a vida da civilização ocidental? Ou qualquer um desses, cara. Eles acabam. Qualquer clube. A questão é uma pessoa que está disposta a matar ou a morrer por conta de uma coisa chamada Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, o Velo Clube. Parafraseando Mencken, essa pessoa tem que ser contida, não estimulada. Venda de ingresso devia ser proibido. Vender ingresso de futebol devia entrar no Estatuto das Drogas. Devia estar lá entre a heroína e o crack. A polícia devia criar métodos de repressão das bilheterias. Pegou um bilheteiro vendendo um ingresso para uma partida de futebol, é cana. Porque isso vai continuar acontecendo. E aí vem os idiotas defendendo, dizendo assim, não, mas é um esporte coletivo, é culturalmente importante, é pipipi, popopó, ótimo, isso pode acontecer sem que se estimule que essas pessoas se encontrem na rua, no metrô, nos ônibus, nas rodovias e se matem publicamente, ou o que é pior, matem a outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Vamos jogar badminton. A Miriam Lacombe não criticou o machismo da briga de héteros, tops, sem camisa, batendo um no outro? Ela não criticou isso ou não? Só falou do Neymar, né? Eu não vou abordar a Miriam Lacombe, porque eu sei que o senhor não gosta dela. Eu citei na nossa conversa. Eu acho que é uma dessas jornalistas que diz que faz jornalismo, mas estimula esse tipo de conflito, essa reatividade dessas pessoas. Pô, ela escreve artigos chamando torcedores de marmanjos. Eu gostaria de fazer um programa maior, acho que a gente pode fazer um programa quase Sabe inteiro. O que eu acho? Eu acho que se você quer criticar, tem que ter a coragem de chamar essas pessoas de imbecis. Veja, em nenhum momento eu estou aqui debochando essas pessoas. Porque, para mim, essas pessoas são tão cretinas, mas tão cretinas, que não merecem um deboche, elas precisam ser pensadas a sério. São criminosos. É preciso pensar maneiras de combater a presença dessas pessoas no universo esportivo. É o vídeo que eu te mandei do Neto, né? Mandei o vídeo do Neto para você hoje, ele abriu o programa dele lá, chamando esses caras de terroristas. Sim, são bandidos. Agora, veja, qual é a verdade? Ou se reprime as torcidas no sentido de tentar reeducar essas pessoas, nem que seja à força, nem que seja ao prejuízo dos clubes, ou isso não muda. Sabe por quê? Porque essas pessoas são presas, elas não ficam presas, elas não são punidas, elas não se sentem responsabilizadas pelo que fizeram, e o que é pior, se elas ficarem 2 anos em cana, elas saem, vão ao primeiro jogo que elas vão, elas entram em conflito de novo. Sim. Tanto é que normalmente... A gente sabe que essa violência é recorrente, e a gente sabe que os torcedores que já foram punidos recorrem nessa violência. É o que eu ia falar, tanto é verdade que quando um desses sujeitos é detido pela polícia, você vai ver o histórico dele, ele tem uma história de violência, ele tem uma história. Sim. Vamos supor que você aceite. Não foi o futebol que começou aquilo. Sim. Eu, por exemplo, já fui ao estádio com o Edson, por exemplo. Vamos supor que um dia você está muito louco
e você fala assim, vou com vocês, vai. Você vai com a gente ver um jogo qualquer. Existe a possibilidade de você começar um movimento desse tipo, de vamos descer a porrada, vamos... Cara, a gente não tem... ainda que isso esteja acontecendo, o que acontece conosco? A gente vai ser de perto. Sim. Né? Vocês compreendem isso? Você vai começar uma coisa dessa a troco do quê? Agora, então, eu concordo de novo com você e resgatando o Marcel para a conversa. Essas pessoas não são violentas por causa do futebol, elas são violentas. Porque tem gente violenta. Uma pessoa que espanca outra porque ela está com a camisa do clube adversário, um grupo de pessoas que se viciam e violentam outra pessoa à luz do dia, porque ela é torcedora de outro clube, esse tipo de pessoa é a mesma pessoa, é o mesmo espancador que espanca o negro porque é negro, a mulher porque é mulher, o gay porque é gay, o canário porque é um canário, chuta o cachorro e arrebenta o gato. Vejam, sabe aquilo que a gente vive discutindo no programa, que a esquerda cirandeira inventou essa historinha de que o Bolsonaro resgatou o fascismo no Brasil? Como resgatou o fascismo, meu chapa? Entendeu? Uma coisa que nunca... Exatamente, Marcel. Deu voz. O fascismo dos homens de bem no Brasil nunca largou o osso da ditadura, dos sucessivos golpes militares, do autoritarismo que vem desde o Marquês de Pombal na cultura brasileira. Vamos ser culturais para citar o Bolsonaro. Sabe as mariposas do Adoniran Barbosa? Ele é as lâmpadas e os violentos é as mariposas que fica dando volta em volta dele. Exatamente. Agora veja, como diz o Marcel, é só um porta-voz. Exato, tá cheio, cara. Mas até eles ainda tiveram limite. Você vê dia 8 de janeiro. Eles só quebraram as coisas, não mataram ninguém, mas até eles têm limites. Porque eles não têm eu não coragem. sei se tem. A Marielle não tá aí para contar essa história, mas não, assim, Bom, se colocar na frente, eles dão um fim. Mas como tem alguns Agora, outros vocês assuntos... percebem que essas pessoas espancam porque é o que elas fazem. Não, o clube é um pretexto. O clube é um pretexto, sabe por quê? Porque quando eles não estão espancando outros torcedores, eles estão chegando em casa metendo a mão na cara da mulher. Dos filhos, do vizinho, do que for. Cheirando um pó, tomando cachaça, chutando o cachorro, esculhambando o vizinho. Sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas são um homem comum que a voz pública do fascismo, do autoritarismo, traz de volta ao primeiro plano. É o Zé Ninguém do Wilhelm Reich. Essa gente pequena, ordinária, que se sente esmagada, que de repente as pessoas, de repente os poderosos, querendo os votos, querendo o apoio, querendo cooptar essas massas, diz para eles assim, não, veja, vocês são importantes. Não preciso nem recorrer ao Make America Great Again do Donald Trump. O Make America Great Again é a realização das ideias do Wilhelm Reich lá no livro dele, Escuta Zé Ninguém. Sim. Essas pessoas, é o americano branco, pobre, racista, que acredita sinceramente que o problema da vida dele é o vizinho pobre, pardo, latino, racista. Que é o brasileiro que, por exemplo, a Secla, que é um adepto ao modelo de ditadura, porque não foi ele que levou bota na cara, porque não foi ele que levou ratazana na vagina, né? Porque ele era só das cores. Morava em Potirendaba, só tinha um guarda. Não, e adorava ver. Nem conseguiria bater em todos os subversivos da cidade. Exato, é isso. Amigos, vamos mais uma provocaçãozinha de cada um aqui. Mas vocês entendem isso? Só para encerrar minha participação nesse assunto, que o problema dos bolsonaros e dos bolsonarismos, não só no Brasil, mundo afora, é que para eles existirem, eles precisam resgatar, fingir que resgatam e que dão importância
ao homenzinho, ao o Kleinerman, o homenzinho, o homem pequenininho, né? O Zé Ninguém do Wilhelm Reich, entendeu? Precisa dar voz para essas pessoas, precisa fazê-las se sentir representadas. E aí, quem são essas pessoas? Essas pessoas são bárbaras. Essas pessoas estão com tochas à porta da civilização. Sabe qual é a verdade? Se essas pessoas organizarem um levante, a gente morre queimado dentro das nossas casas. Eles passam com as tochas e vão jogando. Eu te falei isso a última vez que a gente tomou café num lugar público, que se eles soubessem o que a gente pensa, a gente não saia vivo de lá. Não, essas pessoas estão no estertor da Idade Média ainda. Amigos, deixa eu fazer mais um que faz a sua cabeça provocativa aqui, lembrando o Rivaldo e o Neymar da entrevista lá do Romário. Vou começar com o Marcel Rodrigo Lamarca. Esse vai ser tranquilo para você, Marcel. Tranquilo, mas é polêmico. Zico ou Zinho? Estou falando de um cara que não ganhou Copa do Mundo e um que ganhou Copa do Mundo. Aí, esse aqui vai em homenagem ao meu amigo Lucas Pascoal, que é ouvinte desse programa, é um telespectador desse programa, que adora, quando vai colocar listinha de melhores, né, eu sempre falo para ele, aí as listinhas, né, ele adora colocar o cara que ganhou mais troféus. Então vai, Zico ou Zinho? Zicozinho. Cara, eu sinceramente, eu não consigo analisar as pessoas pelo número de troféus, não. Eu vejo por desempenho mesmo. Eu acho que não tem nem se eu falar Zinho aqui, vão me crucificar e é bem capaz que enfiem um cabo de vassoura no meu toba. Sabe o que é mais fácil para decidir isso, Marcel? Você está jogando lá no Josefa, você ganhou para o ímpar. Tem lá o Shell, um outro amigo que eu esqueci o nome agora, mas tem um apelido que é pejorativo, não vou falar. Tem o Zico, tem o Zinho. Não ia falar. Quem que você chamava para jogar no teu time? Cara, eu não vou com o Zinho. Cara, você olha para um grupo eu não vou com o Zinho. Entendeu? Eu não vou com o Zinho. É Zico. Você não precisa ser flamenguista, né, bicho? Não, o Zico dispensa qualquer tipo de comentário e ele só não ganhou uma Copa do Mundo porque o Toninho Cereza errou um passe no meio de campo. Em 86 ele foi todo ferrado e dava para ganhar. Infelizmente. Não por isso, a Copa de 86 jogou com uma perna só, ele errou um pênalti, tudo bem, mas... 78, pararam o jogo no meio do cruzamento. Sim, então. Tiraram o Brasil porque o Peru entregou para a Argentina ser campeã. Exato, então o Zico não ganhou porque deu azar. 6-0. Então, assim, cara, eu não vou cozinhar. Então vai, vou provocar o Shell agora. Shell, Jorge Amado ou Dalton Trevisan? Eu não escolho nenhum dos dois. Você não vai querer nem o sorvete de baunilha, nem o de groselha? Não gosto de nenhum dos dois, tal. Não é o tipo de literatura que me interessa, não. Até entendo a importância deles, compreendo a literatura que eles fizeram, li os dois, li muita coisa dos dois, tal. Mas veja, não é... Sabe como eu lido com os escritores que eu gosto? Os escritores que me interessam de fato são aqueles aos quais eu estou voltando às obras deles. Mas são pouquíssimos, assim. O resto, agradeço, contribuíram com a minha formação, foram importantes em determinados momentos da minha trajetória e tal, mas é só isso. É o caso do Jorge Amado e do Dalton Trevisan. O vampiro de Curitiba. Eu digo isso, sabe por quê? Porque é sério, nenhum dos dois, assim... Não há nada dos dois na minha cosmovisão, no modo como eu percebo o mundo, tal, tipo... Veja, vocês me conhecem tal, sabem, por exemplo, que eu sou camisiano, profundamente camisiano. A minha perspectiva sobre as coisas é essa do Camus, quando ele diz lá que foi posto a meio caminho entre a miséria e o sol. A minha vida é isso, uma espécie de Sísifo, né? Que está perto da miséria, mas longe do sol ainda, entendeu? Tipo, a tristeza e a alegria são duas coisas que a minha alma disputa sem muito sucesso, tal. Vocês sabem que eu tenho uma visão
profundamente kafkiana do mundo, tal. Acho que a essência, a substância do mundo, se eu posso falar aristotelicamente, é insondável. Tal qual o Kafka mostrou pra gente, olha, vocês estão procurando a substância do mundo, dos seres, das coisas, tá aqui, ó, não tem nada. É isso que o Kafka genialmente me ensinou. Olha, vocês estão aí há mais de 2.400 anos de civilização ocidental procurando a essência, a substância do mundo, do homem, das coisas. Eu mostro para vocês, que é o que o Kafka faz. Quando parece que as histórias dele estão nos entregando a substância do mistério, ele muda a coisa de lugar. O Kafka, sim, junto com Dostoiévski. Kafka, Camus, Dostoiévski, o Antônio Lobo Antunes. Valem todas as voltas. Eu estou falando isso. O Gabriel Garcia Marques. Eu estou falando para não dizer que eu não mencionei nenhum escritor acessível ao grande público, né? Gabriel Garcia Marques. O Shell citou isso no programa passado e eu fui reler inteiro. Falei, vou visitá-lo em alguma madrugada. É muito curioso, eu tô com ele aqui também, ó, no meu Kindle. Sou um homem doente, né? Sou um homem raivoso. Você tá lendo a tradução do Boris Schneiderman aí, da 34, né? Isso. Aliás, uma bela introdução do Boris Schneiderman. Eu tô lendo a do Rubens Figueiredo, da Penguin e Companhia das Letras, tal, que é muito boa também, viu? Mas ele tem umas coisas maravilhosas, o Homem do Subsolo, né? Ele, logo no primeiro capítulo, ele tem aquele momento lá que ele diz que um homem inteligente não pode, a sério, se tornar coisa nenhuma. E conclui, só um imbecil se torna alguma coisa. Sim. Não, pensa bem, se você tem todas as possibilidades do mundo, para que você vai escolher ser uma delas e viver com a nostalgia das outras 99 coisas? Já parafraseando Fernando Sabino, né? Mas antes, é o que você falou, antes de chegar no A Propósito da Neve Molhada, que é o capítulo 2, existe um negócio ali que tem gente que confunde com fluxo de consciência e não é, né? Que não é o Dostoiévski, mas é uma personagem em conflito. Sim, exatamente. É a personagem meio confessional, né, mostrando as facetas do homem, que está ali, ao mesmo tempo colocando em xeque a razão, né, e delirando em alguns momentos. Pô, esse primeiro capítulo de Memórias do Subsolo vale voltas aqui no programa. A gente vai voltar outras horas. Sim, mas como a gente já passou de 1 hora, eu queria pelo menos falar mais um assunto. Eu tinha mais provocações, eu vou fazê-las, só para não perder. Marcel Rodrigo Lamarca, seja sucinto, eu vou pedir para o Shell ser sucinto nas dele também. Juninho Pernambucano ou David Beckham? David Beckham, né? Aí eu posso contar o número de troféus, né? Ele tem um pouco mais de troféu, mas o Juninho, vamos combinar. O David Beckham é muito mais bonito e batia muito melhor na bola. Olha, rapaz, o Juninho, antes do Juninho, o Lyon nunca ganhou uma taça. Pois aí ganhou 10 seguidas com ele. Ele saiu, o Lyon nunca mais ganhou. A mesma coisa assim, ó. Você falou do Zinho e do... Eu sempre achei o Zinho um ótimo jogador, de verdade mesmo. Ele é mesmo. Tem aquela mania de ficar girando em volta do eixo, mas ele sempre foi um ótimo jogador. E o David Beckham, e o Juninho, maravilhoso, bate uma falta esplendorosa. Mas o David Beckham é o David Beckham, né? Eu tenho ele no meu time do Pro Evolution. É meu meia-direita, mano. Não tem jeito. Ele bate demais na bola. É muito gol. Saiu uma falta, vai na gaveta, né? O Juninho vale citá-lo aqui e colocar no pacote junto com o Raí, com o Leonardo, com o Sócrates e tal. Ô, Shell, outra provocaçãozinha rápida antes de ir para o assunto final do programa. Emily Dickinson ou Hilda Hilst? Hilda Hilst. Boa. E uma que eu já sei... Embora eu goste muito da Emily Dickinson, mas a Hilda Hilst tem ela fez uma coisa com a poesia que é dificílimo de fazer, que é a fúria dionisíaca contida por um estilo apolíneo,
profundamente racional, tal. Gente, quantas pessoas conseguiram fazer isso na história da literatura, da poesia? Sem ser vulgar, né, cara? Da poesia, principalmente, só a Hilda. Então, é ela. A Emily, eu adoro aquela coisa do cotidiano da Emily Dickinson, inclusive que se você pegar as edições sem revisão, né, dos poemas como ela escreveu, você vê que era mesmo uma sitiante, porque é o que ela era, uma sitiante escrevendo poesia, porque parece que ela foi alfabetizada às pressas, às vezes. Mas eu gosto muito daquilo, né? Então vale muito a pena visitá-las, visitar ambas, vale muito a pena mesmo pegar a lembrando poesia que são duas poetas diferentes, né? A Emily Dickinson é essa poeta minimalista das pequenas coisas, né? De um cotidiano simplório, de mulher do sítio mesmo, do campo, né? Mas que de repente se ilumina numa espécie de transcendentalismo, né? Que beira o metafísico. Agora, a Hilda Hilst é outra coisa, né? O nosso ouvinte menos ilustrado vai achar que você está falando do Mazzaropi e do Rogério Skylab. E não é isso. Não é isso. Não é isso. Não, porque vai ficar parecendo... Porque, dito assim, do jeito como eu caracterizei a Emily Dickinson, fica parecendo, inclusive, que eu não gosto dela, o que não é verdade, né? Você falou muito bem. Eu falei do cara um pouco ilustrado. Você falou muito certinho. E para a gente falar de uma pesquisa para fechar o programa, agora não é para explicar, Sheila, só para votar, porque eu sei já até a resposta. Sartre ou Sêneca, para fechar? Oi? Sartre ou Sêneca? Olha, eu não gosto muito de Seneca, não. Sabe essas coisas de, tipo, Eu não sei, eu não gosto muito, eu confesso, é uma falha minha, assim. Não é só que eu não goste muito, eu não li o suficiente dessa filosofia latina, literatura latina e tal. Assim, eu gosto muito do Plutarco, A Vida dos Césares. Mas por quê? Porque o Plutarco é tipo a Sônia Abrão dos historiadores. E o Sêneca é o Manaxadol? O Sêneca é uma coisa assim, sabe, esse cara... O Sêneca é o precursor do ensaísta, ele escreveu sobre tudo, ele escreve muito bem, tem um estilo muito, muito elegante e tal, mas assim, os latinos não me pegam, não, assim, veja as meditações do Marco Aurélio, o texto é muito bonito, mas eu acho inócuo, acho que não enfrenta nada, não combate nada, inclusive era um imperador, né, então... não combate nada, não é um pensamento, não é um pensamento que enfrenta as coisas de fato, tal. Tem diz assim, não, mas tem essa coisa do estoicismo, tal, né? Esse aprendizado do sofrimento. Mas gente, aprendizado do sofrimento, só faltava eu querer aprender a sofrer mais, né? A gente já sabe bastante em faculdade. 46 merdas de anos sofrendo. E aí eu vou ficar lendo poeta, filósofo estoico para aprender a sofrer mais, né? 47 em agosto. Amigos, vamos lá então. Tem isso, só para encerrar aí. Nesse caso, eu prefiro Sartre, embora eu não prefira também. Está longe de ser o filósofo da minha preferência, assim. Mas eu gosto dos latinos, eu gosto muito do Plutarco. Recomendo aí para os ouvintes, né? A Vida dos Césares. Ele... já de saída lá no Júlio César, o capítulo sobre Júlio César, né, a biografia do Júlio César, ele dizendo que o Júlio César se depilava, né, para ser o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Amigo, Mano, se isso não for casos de família da filosofia, da história, eu não sei mais o que Não sei o que será. Ó, eu tenho rapidamente uma pesquisa aqui para falar para vocês. Levantamento da Genial Quest aponta que Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro lideram rejeição entre possíveis candidatos à presidência
em 2026. Então, essas duas figuras... A pesquisa da Quest saiu hoje, né? Exato, quando a gente estava gravando o programa, eles têm... Os dois bonitões aí, Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro, eles têm 56% de rejeição, empatando o segundo lugar, na verdade é terceiro, porque eles estão empatando ali, o terceiro, depois dos dois, é Jair Messias, com 53% de rejeição, seguido de Ciro Gomes, com 52% de rejeição. Mas aí simularam... se fizer uma eleição para gerente da pastelaria, com o Haddad concorrendo, a pastelaria não abre. Ô, Shell, imagina uma eleição, o Haddad e o Galela, o chefe do benefício. Quem que você vota? O chefe do benefício. Eu voto no chefe do benefício. Você vota no... Esse cara mal sabe falar português e ele afeta a balança. Como é que chama a balança comercial? A balança comercial do Brasil e da China. Mal sabendo falar português. É lógico que eu voto pro chefe do benefício. Eu voto no Galela também. Safado. O que eu queria repercutir rapidamente sobre a pesquisa, não sei se vocês viram algum... Não, mas deixa eu dar o segundo turno aqui, ó. Deixa eu dar o segundo turno rapidinho para vocês. Aí você repercute, rapidinho, ó. Cenários de segundo turno. Em todos os cenários, concorrendo até com o chefe do benefício, ainda dá o Luiz Inácio. O que fala muito sobre o prêmio do Grammy, viu, Marcel? Sabe quem ganhou o Grammy? Os Rolling Stones e os Beatles. Então, mano, eu não sei o que vai ser o fim. Eu acho que, no fim das contas, o Cazuza nem era um compositor, era um profeta. Porque foi o Cazuza que disse que a gente vê o futuro repetir o passado. A gente vê um museu de grandes novidades. Está aí, ó. Agora, sabe o que é engraçado? Junto com o Cazuza, né, o Cazuza não é um profeta, o Cazuza é um Messias. O profeta somos nós, que estamos aqui há 17 anos dizendo isso para as pessoas, né? Olha, isso, né? A luta que vocês travam é insana e absurda e sequer é quixotesca, porque nem é idealista. Vocês estão lutando por uma tolice e tal, porque a gente está condenado o Brasil é nietzschiano, a gente está condenado ao eterno retorno. É o eterno retorno do mesmo, né? Veja, o Lula de 2026 é o Lula de 1979. Com a diferença que agora ele está fogoso, né? Não vou nem entrar no mérito dessas questões, tal, porque você sabe o que acontece, depois as feministas vêm me esmirilhar. A Mirila Combo vem aí. Né? Mas ó, deixa eu falar para vocês o cenário. O cenário mais humilhante é contra Ronaldo Caiado, 45-26 por Lula, e Romeu Zema, que dá 45-28. Aí, empate técnico, 43 para o Lula, 34. Ou para o Tarcísio, ou para o Pablo Marçal, que é o da cadeira do Datena, ou para o Eduardo Bolsonaro, que eu não sei qual dos filhos é, mas não precisa falar o apelido que não me interessa. Mas quem está mais pau a pau com o Lula, que perde de 41-35, é o rapaz que canta sertanejo, para meu desespero. Gustavo Lima, ele está 41-35, Marcelo. Ele perde por 6 pontos. Ele lançou o plano de governo dele, disse que a primeira medida dele vai ser uma medida proibindo o rock no Brasil. Aí, ó. O Bolsa Cachaça, né? E legalizando a jogatina, né? Porque o que ele eu estou inventando isso. Duro que depois lá no Spotify eu tenho que assinalar se tem conteúdo inventado no programa. É mentira, pessoal. Ele estava brincando. Não, é lógico. Ele não disse isso, tá? Uma ironia, né? Gente, mas ele é o que tem a menor margem num eventual segundo turno entre o Lula e ele, mas ainda assim a margem do Lula é grande. A pesquisa dá uma resposta clara, amigos. Não faz uma semana que saiu uma pesquisa que mostra que o Lula tem o menor índice de aprovação de toda a história dele
nos 3 mandatos até agora. Uma vergonha. O menor índice de aprovação. E agora sai a pesquisa do Quest, em que ele basicamente ganha por 10 pontos de percentuais de diferença de todos os outros candidatos, com exceção aí desse segundo turno com o Gustavo Lima. Sabe o que isso representa? Que tá ruim, mas as pessoas estão com medo que fique pior. Não, sim. Sabe o que isso significa? Os 34% do Eduardo Bolsonaro são muito eloquentes. O Bolsonaro enxugou de novo. Ele voltou para essa faixa entre 27% e 34% de eleitores, tal. E sabe qual é a verdade? Não vai, ele ainda, se ele não se candidatar, ele não vai ter a capacidade de transferir voto para o filho. Porque a mensagem é clara nessa pesquisa. As pessoas não confiam no filho dele. Eu não sei por que as pessoas confiaram nele. Agora, as pessoas não confiam no filho deles. Mas a verdade é que a gente também não tem como entender muito bem essa coisa de por que não confiam em um, confiaram no outro, considerando que os dois têm o mesmo nível de toleima, né? É estranho, mas a verdade, sabe qual é? A verdade é que sabe como funciona a cabeça das pessoas hoje? Elas recebem uma notícia no WhatsApp aqui, tá? Falando que o Gustavo Lima e a Pablo Marçal são a mesma pessoa. Aí elas recebem uma notícia 15 minutos depois dizendo que não. O Gustavo Lima e a Pablo Marçal não são a mesma pessoa. Não é a Pablo Marçal, porque não está confundindo com a Pablo Vittar. Não é a Pablo Marçal. Pablo Vittar. O Gustavo Lima e a Pablo Vittar são a mesma pessoa. Dali 15 minutos aparece uma notícia falsa dizendo que o Gustavo Lima e a Pablo Vittar não são a mesma pessoa. E essa notícia é falsa, mas é verdadeira. Notem as sutilezas da lógica formal, né? Sabe o que essa pessoa faz? Ela acredita nas duas notícias. Eu conversava sobre isso com a Fátima hoje. Vocês entenderam o tamanho, a profundidade do buraco que a gente se meteu? Do abismo, onde alguém colocou o pé nas nossas costas e nos empurrou? A gente basicamente vive hoje numa sociedade em que as pessoas são perfeitamente capazes de acreditar em duas coisas diametralmente diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, as pessoas aniquilaram o princípio básico da contradição. Aí, meu amigo, é balbal lógica, balbal explicação formal, balbal argumentação, porque, veja, a lógica, a explicação formal, a argumentação está baseada num mínimo de coerência interna entre fatos, mensagens, o fato, as mensagens e a não contradição. Exato. Amigos, o nosso tempo vai avançando. Eu queria propor aqui agora uma eleição para a gente colocar a capa do nosso programa. Ou vai ser o Jaden Smith, filho do Will Smith, que foi ao Grammy com um adereço na cabeça. Eu mandei agora no nosso grupo do WhatsApp, queria que vocês olhassem. Sério, ele foi com isso e ficou o Grammy inteiro com isso, tá? Eu mandei para vocês. É uma coisa bastante confortável, né? Lembra do Yogi, né? O cachorro que tinha uma cabeça. E a outra capa possível, eu não sei se ele não vai ser retirado do programa do ar, que é esse sujeito aqui que eu quero colocar o áudio. Eu quero que o Shell mantenha-se sério. Esse aqui, ó. Quando eu comecei na internet, eu vi um comentário falando assim, eu tava, tipo assim, será que o pessoal vai gostar de mim? Eu vi um comentário falando assim, vou ver os comentários, vou ver o que o pessoal tá falando. Tinha um comentário falando assim, orelha de bisteca. Eu não acho legal você dar risada disso, porque na época me afetou bastante. Eu imaginei a bisteca e tô pensando... Eu tô rindo, mas eu gosto de bisteca. Na época eu fiquei bastante afetado, assim, só que depois... Eu gosto de bisteca. Lá no Rio a gente chama de carré. Um vídeo, orelha de bisteca. Não, foi tipo assim, orelha de bisteca. Então a gente vai fazer uma eleição aqui nesse programa. Orelha de bisteca. Ou a capa vai ser o Jaden Smith, com a casinha, que parece o Yogi, o cachorro.
Ou vai ser orelha de bisteca, Marcelo? O que você vota? Pode ser. Ó, Eu vou achar a orelha de bisteca aqui pra mandar no grupo. eu saí correndo porque minha bateria do meu notebook estava acabando aqui e eu não vi que não estava ligado na força. Mas e aí eu não vi salvou, orelha né? de bisteca. Mas pode ser orelha de bisteca. Ó, vou mandar aqui no grupo a imagem. Eu fico só com um pouquinho de receio que eles tirem a gente do ar. Né? Então, esse que é o problema. Vai bater em direitos autorais isso aí. O Ayrton Senna Museu de Cera, legal, mas... Sabe o que acontece? Porque sabe por que, Shell, que é legal? É porque eles não descobriram que é Ayrton Senna aquilo. Se descobrir que é o Ayrton Senna, vai cair também. A gente vai bater nos direitos autorais. Porque no caso dos dois, tem o problema de usar a imagem deles, porque eles são pessoas... Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos usar uma imagem nossa mesmo, deprimida. Eu votaria no Orelha de Bisteca. No Orelha, né? Então tá bom, eu também voto na orelha de bisteca. Sigo com o relator. O Marcel quer terminar o programa, Shell, porque o Corinthians Acabou a começou a bateria no jogar celular. agora. E o lateral direito do Corinthians, o Jacaré, tá jogando como titular hoje e ele quer ver o Corinthians. E a gente já gravou 1h20 também do programa, né? Vambora, vai, gente. Isso aí. Com a promessa de voltar semana que vem. Eu só queria terminar o programa dizendo que na Globo News, quando acabou de sair a pesquisa, uma das jornalistas foi repercutir com o outro jornalista os dados da pesquisa. Certo. E ela fez uma coisa que eu achei assim, ostensivamente ofensivo à minha inteligência. A Globo News, os jornalistas em geral do Brasil e os da Globo News em particular, fazem isso com muita frequência, né? Subestimar minha inteligência. Mas no caso dela, eu achei que foi gritante demais. Porque ela disse assim, não estou mentindo, ela disse assim, olha, ela pegou os cenários da pesquisa e mostrou como a direita se fortalece. Vocês sabem como? Ela somou o voto de todos os candidatos que perdem para o Lula e disse assim, olha, vocês estão vendo? A direita tem 10% de voto a mais que o Lula. Eu tava vendo isso assim, gente, assim, isso é impostor demais até para essas pessoas. Nem na padaria a gente faz uma conta dessa. Não, veja, isso não é conta, isso não existe. Agora, o que eu quero discutir é a imensidão, o tamanho, a dimensão do malabarismo retórico. Para dizer assim, ó, o Lula tá fraco, hein? Lula vem fraco aí, ele ganha em todos os cenários por 10 pontos. Mas se a gente somar os votos do Pablo Marçal, do Gustavo Lima, do Ronaldo Caiado, do Zema, do Tarcísio, do Eduardo Bolsonaro, eles passam em 10 pontos o Lula. É tipo o Botafogo campeão brasileiro. Se somar os pontos dos 19... exatamente. Eu queria terminar... Se somar os pontos do São Paulo com os dois que estavam à frente dele, ele é o campeão brasileiro. Acho uma injustiça que tenha sido o Botafogo. Eu queria terminar o programa com isso. Sabe o que eu queria dizer? Depois que eu vi essa análise, tchê, tchererê, tchê, 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 tchê. É o único jeito. Vambora, galera. Um abraço. Ó, chaveirinho do Capivara. Ó, o chefe do benefício, vendendo Capivara. Foi longe demais, né, Chão? Foi muito longe. Capivara. Tchau. Tchau, lindo. Vambora com a Capivara, vai. Tchau, galera. Beijo. Tchau. E esse é o fim!